Pronto. Bom, falo com a ativista brasileira Rebeca Lang, que mora há quase 30 anos e uma das articuladoras da FIBRA, Frente Internacional de Brasileiros e o Golpe pela Democracia. Tudo bem, Rebeca? Bom conversar com você. Tudo bem, bom dia, Rosa, bom dia, nossos amigos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, né, para poder conversar um pouquinho e falar a respeito da nossa preocupação com o nosso país, com a nossa gente, com o futuro das pessoas, mesmo de todos que vivem no Brasil e né, na América Latina. Então, é muito bom a gente poder conversar e trocar ideias a respeito. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Rebeca, eu queria que você me falasse o que te levou a Paris e te fez fixar na França. Essa história é muito interessante, assim, é uma história curiosa, né? Porque eu saí do Brasil menina, eu era jovenzinha, eu tinha ido morar em Porto Seguro, quem conhece Porto Seguro dos anos 80, né? Era aquela febre turística, um lugar muito alternativo, onde cruzavam pessoas do mundo todo. E eu fazia dança, eu era dançarina, tinha feito uma formação de dança clássica, trabalhei com o mestre de capoeira, então eu fazia parte de formação técnica física dos capoeiristas, junto com esse mestre, e dançava lambada, era a época da lambada, então eu saí... Vocês lembram? Você foi com o grupo do Kaoma, é isso? Você falou foi anteriormente. isso. Foi isso. Então, realmente, a lambada que me trouxe para Paris, assim, né? Assim, eu vim trabalhando com esse grupo, o Olivier Lorsac, que era o criador do grupo, né? O francês que criou o grupo, ele frequentava já as praias de Porto Seguro e ele realmente filmou a gente dançando, levou para a França e aí deu aquele, né? A explosão, um show business, né? Que a gente chama. E foi assim que eu vim para cá, dançando lambada. Legal. Deixa eu te falar. Então, você tem duas filhas que são franco-brasileiras. Então, você se casou aí na França. Exatamente. Enfim, depois, acho que isso é uma coisa que aconteceu com muitas pessoas, né? A gente vem com uma oportunidade de trabalho original, no meu caso, porque não é uma coisa que acontece a todo mundo, né? Assim, fazer uma turnê com uma coisa de modismo, não é uma moda, né? Que funcionou. E depois eu acabei tendo contratos aqui como coreógrafa, como produtora cultural, eu fazia também corista, cantava com os cantores brasileiros, fazia back vocal, e acabei ficando aqui por causa das oportunidades de trabalho, e porque eu gostava também, né, da cultura francesa, gostava de viver aqui, e acabei, a partir dos anos 2000, eu tive minhas filhas são mestiças, né, o pai dela é francês de origem antilhesa, então... elas são muito lindas. Imagino. Minhas francesinhas. Então, é isso, né, Rosa? A gente acaba vivendo num país por causa de oportunidades, por causa de amizades e o casamento, no meu caso, com as minhas filhas. Então, é isso. Eu vivo aqui porque realmente a vida me permitiu de estar vivendo por aqui, e aqui eu fiquei. Ótimo. Deixa eu te falar, então vamos entrar no nosso assunto. Eu queria que você inicialmente falasse sobre a manifestação do dia 23 de agosto, que aconteceu no mundo inteiro, e que vocês fizeram na frente da Embaixada do Brasil sobre a preservação da Amazônia. Como é que foi esse evento? Esse evento foi muito original, porque foi chamado de uma forma espontânea, que eles falam, né? Mas são grandes ONGs, grandes grupos que trabalham já em torno da questão ambiental e que estão em estado de alerta, né? Já desde da época que estava se falando que teria a possibilidade do Bolsonaro ser eleito, né? Assim, que a França, os europeus estavam muito atentos já à possibilidade que para nós era absurda, aqui de que um presidente da extrema-direita chegasse ao poder depois de tudo que estava acontecendo, como o Brasil estava evoluindo nos anos Lula e Dilma, não é só por ideologia, é por dados concretos, a diplomacia internacional começou a respeitar. Condições reais, né? Por condições reais de vida. Totalmente, Enfim, totalmente. Melhorou para todo mundo, independente de classe, de credo, enfim. Pois realmente Rosa. Foi um tempo de ouro.
Pois é, então isso tudo chocou muito a comunidade estrangeira, né? Porque a gente falava, gente, o Brasil estava dando certo, a gente estava vendo um país que estava investindo em cultura, em pesquisas. Paris tinha muitos pesquisadores, e é uma oportunidade para o país crescer quando ele investe nos seus recursos humanos, né? Assim, é uma visão de futuro investir na educação, na pesquisa, na preservação do meio ambiente, com a ecologia sustentável, que eles falam comércio sustentável. Todas as pautas que para o mundo todo são pautas progressistas, para ir para um lado positivo, para salvar o planeta, porque nós todos sabemos que realmente o aquecimento global e o desenvolvimento capitalista, a tendência, se a gente deixar aí, vai acabar, daqui 30 anos não tem mais nada. Então, essa noção, o É europeu tem verdade. muito, né? Assim, é uma coisa muito natural aqui, e por isso a preocupação, já desde a eleição do Bolsonaro. Então, só fazer essa explicação para vocês, que o fato já de ter o Bolsonaro como no horizonte no mês de outubro, já mobilizou essas ONGs todas, esses grupos sociais, de movimentos sociais. Aí em Paris teve uma manifestação contra a eleição do Bolsonaro, que tinha 3 mil pessoas numa praça. Isso é Nossa. estrondoso, né? Assim, é enorme para uma causa que não Porque, é uma causa acessível. na realidade, Rebeca, ele não escondeu a que ele veio. Isso é uma coisa importante. É impressionante que as pessoas se deixaram levar. A gente sabe que houveram as fake news, houveram várias situações de eventos, não só nacional como internacional, para que ele fosse presidente, mas Sim. ele, em momento algum, deixou de colocar para uma grande maioria a que veio. E isso é uma coisa trágica. E aqui, na França, as pessoas, na França e em outros países, já sabiam a que ele veio. Então, eu acho que realmente a manifestação realmente aconteceu bem antes da eleição dele, e que foi Isso. um fato que, infelizmente, nós não tivemos muita abertura no Brasil para que as pessoas pudessem ter acesso a essa informação. Ficou restrito aqui. A Globo, com certeza, não colocou essa questão em pauta. Então, nós ficamos aí com esse escatológico Bolsonaro. Minha gente, é isso. Assim, eu acho que é uma coisa da narrativa no Brasil que a gente tem que conversar muito, né, Rosa? Porque o que o brasileiro escuta vem realmente de uma imprensa que faz propaganda do governo, né? Assim, de uma É maneira ou de verdade. outra, mesmo se a Globo agora está dando umas puxadinhas de tapete no Bolsonaro com certas questões, mas a gente sabe que é uma mídia corporativa que só passa a informação que interessa para eles, né? Eles escondem as É, é, outras. é um morde-a-sopra, né? Realmente. E a gente de fora fica assim, falar, poxa, gente, olha, se vocês abrissem um pouquinho o espírito de vocês, entendessem, né? Não é possível vocês falarem que a NASA, que a ONU Está estão todo mundo comprados. errado. Está todo mundo errado, são milhares de intelectuais, são milhares de cidadãos, ativistas, artistas. Então, mas a gente sabe, né? O obscurantismo do brasileiro que votou no Bolsonaro, ele vai ter que ser quebrado. As pessoas vão acabar caindo em si, porque não se pode assinar um Olha, cheque em branco para essas pessoas aí, né? Rebeca, eu penso assim que está sendo triste, mas está sendo pedagógico, porque Exato. de repente a gente vai ser obrigado a crescer e se posicionar. Eu acho que isso está dando uma massa crítica muito grande na juventude, no povo em geral. Você veja que nesse pronunciamento dele há 2, 3 dias atrás houveram batidas de panela, que é um negócio assim que realmente não se esperava. Ele está caindo em si, mas não para de falar todas as coisas estranhas que ele vem falando e com repercussão nacional e internacional. Eu queria que você comentasse conosco a reunião do G7, que acontece em Uhum. Biarritz, e da pauta sobre a Amazônia. Mas então, o G7 é uma coisa muito interessante, né? Que tem muitas pessoas
contra esse tipo de encontro, porque realmente são os países mais capitalistas, os países mais ricos do planeta que se encontram, e é para falar de negócios, é uma reunião assim que tem um objetivo de trocas, de objetivos comerciais, realmente. Então, tem muita mobilização em volta do G7 contra o G7. Mas esse ano, com o problema da Amazônia e o pronunciamento do Macron a respeito da Amazônia, dizendo que ele queria fazer uma pauta de urgência, né, no G7, as pessoas ficaram assim com menos a priori. Tem manifestantes que vão criticar, mas está todo mundo assim na expectativa, porque, na verdade, o Macron está se impondo frente ao Donald Trump, né? Assim, o Trump, na verdade, ele só fala de negócio, enquanto o Macron está já numa linha mais diplomática, de falar vamos fazer um acordo pelo clima. O tema do G7 esse ano é clima e desigualdades, né? E são os 3 pontos principais do clima: justiça social, desigualdades. Ele convidou países africanos para participar desse encontro. Então, eu acho interessante que o brasileiro compreenda que mesmo, né, se tem um interesse capitalista das grandes potências capitalistas que fazem parte desse encontro, o foco para tentar encontrar soluções que eles falam no eixo norte-sul, investir na África, investir na América Latina, continua sendo um tema importante de consciência dos países que não viraram extrema-direita, como o Donald Trump e o Bolsonaro. Então, eu acho que a posição do Macron de isolar o Donald Trump, de deixar claro que ele vai, né, eles tomam posições opostas e ele se posiciona com relação a isso, fortalece politicamente a posição de todos que fazem resistência ao Bolsonaro, né? E deixar o Bolsonaro com o Trump só agrada bolsonarista e trumpiano, assim, né? Quem realmente sobrou aí esse pessoal que é fundamentalista, climatosceptica, né? Como é que a gente fala isso em português, Rosa? Eu não lembro. Ecologistas? Não, os que não acreditam no problema do clima. Tá. Anti-ecologistas. Porque é um absurdo. Nós aqui em francês, a gente tem o termo climatosceptique, né? Assim, a pessoa não acredita que está tendo problemas climáticos no mundo. Eles acham que é um complô da esquerda para evitar o desenvolvimento industrial. É como acreditar na Terra plana, como acreditar... Verdade. Entendeu? Pois então... É tão surrealista, são pautas assim tão de retrocesso, de obscurantismo, parece a coisa da Idade Média mesmo, com questões com respeito à mulher, com respeito às etnias, né, negros, índios, o estrangeiro. Quer dizer, é muito retrocesso. Então, o G7... Vamos retomar. Eu queria que você falasse agora a respeito do G7, qual a sua expectativa com relação a alguma coisa que possa partir com relação à preservação da Amazônia? Então, a gente tem falado, assim, está lendo muitas coisas, porque eles estão decidindo ainda, né, Rosa? A gente está ainda... A Amazônia, o Macron anunciou que seria um tema de urgência. Como eu já falei um pouquinho mais cedo, os 3 temas principais do encontro era o clima, né, assim, o numérique que eles falam, né, toda a parte da internet, os comércios eletrônicos. Ataques GAFA, né? Isso, exatamente. O clima e as desigualdade social. Então, já eram temas que faziam parte das discussões previstas, mas a urgência da Amazônia virou uma pauta importante, então eles iam se dedicar a essa causa. O Macron justifica de várias maneiras a preocupação dele, né? Ele diz que é legítimo que o Brasil fale de soberania, de que os países europeus não têm que intervir na soberania brasileira, mas ele, ao mesmo tempo, contradiz, dizendo que nós temos que saber que a Amazônia não é só brasileira a nível território, né? São 9 países que estão confrontados, inclusive a França, com a Guiana Francesa. Com a Guiana Francesa. Exatamente. Então, tem essa parte, assim, digamos, territorial, que as pessoas têm que compreender. 60% é do Brasil, 40% são os países limítrofes. Os outros 9 países, né? Exato. E aí, outra coisa também, né? Assim, eu acho que
Eu li recentemente, anteontem, um artigo do Christophe Ventura, que é um brasilianista francês, e ele foi claro, ele falou, gente, o Bolsonaro vai ter que entender que essa catástrofe não é só uma preocupação do Brasil. Lógico que não. Na realidade, quer dizer, na realidade, você veja o que aconteceu no estado de São Paulo há 4, 5 dias atrás, ficou noite, às 3 da tarde. Quer dizer, toda aquela como os rios voadores, também os ares, eles viajam vindo da Amazônia. E com aquela queimada enorme, São Paulo ficou escuro. Um negócio absurdo. Eu achei aquilo tão simbólico, Rosa, sabe por quê? Eu lembrei de todos aqueles filmes assim de ficção, de fantasia, que quando o mal está no poder, as cidades se escurecem, as árvores acabam, a vida assim não tem mais nenhuma folhinha verde. É muito simbólico. E aquele dia de São Paulo pareceu, não sei, me deu aquela impressão. Depois teve outras pessoas chamando o Bolsonaro de dragão, né? Assim que... Fizeram um palhaço vestido de fogo também, não sei se você... Pois é, gente, mas é uma coisa assim que as pessoas teriam, eu acho que o brasileiro, assim, eu respeito a opinião, né, política, tem pessoas que são de direita e eles tentam defender as teses deles, né, assim, mas na verdade quando a gente confronta, né, questão por questão com pessoas de direita, eles ficam em saia justa, porque o mundo, quem é que pode negar que a desigualdade social, que é inadmissível que 1% da população mundial tenha todas as verbas, tenha mais de metade do poder econômico de todo o resto da humanidade. Quer dizer, são coisas assim, a desigualdade, a injustiça social é inegável. Né? Então, a direita pode ter as teorias deles lá. Né? Porque... Mas a gente viu também que o liberalismo, e principalmente o ultraliberalismo, não deu certo em lugar nenhum do mundo. O que deu certo foi o que, de repente, foi implantado no Brasil pelos governos de Lula e Dilma, que funcionou, todo mundo se deu bem. Ninguém pode falar que a coisa não funcionou. E eu gosto muito de mencionar uma fala de uma das entrevistas do presidente Lula, que ele diz assim, infelizmente, nós temos hoje um governo de malucos. Você veja que o ministro da Educação chama o presidente da França, o presidente Macron, de cretino, é demais. É demais. Isso daí é uma ingerência, é uma coisa que não dá para entender. E outra coisa foi com relação ao Facebook, que o Jair Bolsonaro colocou, fazendo uma observação grotesca, misógina, sobre a primeira-dama, a Brigitte Macron, no seu Facebook. Coisa mais sem sentido. Quer dizer, ele é escatológico no nosso país e agora está sendo para o mundo inteiro. É uma coisa... Acho Você sabe que recentemente eu conversei também com uma jornalista brasileira e ela me ouviu assim, o meu ponto de vista, ela falou, nossa, então parece até que o Bolsonaro está ajudando a se destruir ele mesmo, assim, fora do Brasil, né? E eu acho que essa sacada, isso que aconteceu aí do Bolsonaro, de fazerem essas gracinhas com a Brigitte Macron, ou o ministro da Educação, que falou, foi muito baixo, uma baixaria, né? Eles são muito vulgares, né? Olha, eu acho assim, que é uma linguagem tão tosca que por mais até bolsonaristas, pessoas que votaram no Bolsonaro, deve estar assim, meu Deus, o que é que eu fiz, né? Mas é isso que é interessante, né? Eu lembro, eu conversei com uma senhora aqui que tinha assim, uma pessoa muito engajada antifascismo, né? Essas pessoas que tiveram muito contato, talvez, com descendentes assim da Segunda Guerra Mundial, a coisa do fascismo e do Hitler, do nazismo, e eles falam sempre, olha, o fascismo, o que acontece quando ele se instala no poder, ele acaba sendo desconstruído por ele mesmo, porque é tanta maldade, é tão inexplicável as razões, porque a gente vê isso quando a gente conversa com um bolsonarista, que tenta ser bolsonarista mesmo, né? Eles não têm argumento, eles vão atacar, é típico do que eles estão fazendo, de falar que a Brigitte é mais feia que a Michelle.
Agora, Gente, que interessa? O que tem a ver? E é uma coisa assim tão... Não, eu acho que ele tem um complexo realmente de vira-lata, porque ele pegar a picuinhas para se engrandecer é uma coisa que não tem nada a ver. Rebeca, verdade. eu queria só que você falasse para a gente, a Fibra, ela é constituída só de brasileiros, ou tem outras pessoas, franceses, alemães, enfim, quem participa? Não, a FIBRA é a Frente Internacional de Brasileiros e Brasileiras contra o Golpe pela Democracia. Certo. Então, foi uma iniciativa de brasileiros expatriados em vários países do mundo que começaram a falar, gente, a gente não pode se calar, e isso com o golpe contra a presidenta Dilma. Né? Para nós todos, o valor da democracia, a ruptura democrática foi o ponto de partida para esse movimento tomar forma, crescer, e agora, sim, está ficando com uma coisa sólida. Nós estamos desenvolvendo uma rede sólida de ação e interação. A partir do momento que essa rede foi desenvolvendo, cada país, localmente, os brasileiros entraram em contato com entidades, com instituições, com partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, intelectuais, artistas locais. Então, assim, são brasileiros na parte da iniciativa que, a partir dali, a gente compreendeu que a gente tinha que mobilizar a opinião pública, sensibilizar a opinião pública sobre o que estava acontecendo no Brasil. É importante dizer, né, que a imprensa brasileira, desde a época do golpe, só passava propaganda golpista. Né? É verdade. Assim, sim, eles falavam a Dilma vai cair por impeachment, né, sem questão do mérito, não sabia exatamente por quê, mas ligava imediatamente com a corrupção do Lula e do partido. Então, a ideia era passar de que se o PT estava saindo do poder é porque tinha uma corrupção geral, né? E a gente não deixou essa narrativa. Outra coisa, assim, você sabe que hoje, às 12 horas, horário de Brasília, vão ter novas revelações com áudios do Intercept Brasil. Isso vai ser muito importante, porque talvez amanhã será o julgamento do habeas corpus do presidente Lula, e se o ministro que está doente, o Celso de Mello, sair do hospital, aí há uma possibilidade de ser votado amanhã, porque falta o voto dele ou de alguém que queira também mudar um dos ministros. Então, há uma grande expectativa com relação a esse vazamento e amanhã o possível habeas corpus, a votação do habeas corpus do presidente Lula. Bom, nós vamos terminar nossa live, e é importante a gente dizer que nós estamos criando, e a Rebeca está coordenando junto comigo, criar 10 minutos de brasileiros que estão atuando politicamente fora do Brasil. Então, você vai indicar algumas pessoas para a gente conversar, e sempre nesse horário de 9 horas da manhã, horário de Brasília, nós vamos entrar ao ar para falar e, enfim, falar sobre as várias coisas. Amanhã, se der, a gente vai falar sobre o que resolveu o G7, porque ainda está em aberto. Vai haver agora, dentro de uma hora e meia, uma coletiva entre o Macron e o Trump, onde as coisas vão ser colocadas. Existe também o ministro Boris, da Inglaterra, já vai participar com 10 milhões de libras para a Amazônia, isso aí já ficou decidido. Então é isso. Eu quero despedir de você. Se você quiser colocar mais alguma coisa para terminar, fique à vontade. Tá legal. Eu acho, bom, Rosa, eu acho que quero mais é que a gente consiga desenvolver esse canal de contato com os brasileiros, e vai ser um prazer poder trazer os ativistas do mundo todo, né? Nós somos a rede de Fibra, tem agora mais de 40 países, e pessoas muito atuantes em todos os setores, na mídia, em todos os setores, e com o objetivo sempre de manter essa narrativa, de explicar que o que está acontecendo no Brasil começou como foi preparado para tirar o governo progressista do poder. A direita não consegue ganhar voto por eleições corretas, civilizadas, só ganhou realmente porque Lula foi preso injustamente. O Intercept está dando
deixando isso claro internacionalmente. A gente já sabia disso, né? Isso. Todos nós já sabíamos do que estava acontecendo, a gente vem denunciando isso desde sempre, muito antes desde o golpe, a gente já vem denunciando essa questão da Lava Jato e da atitude do juiz Moro. Mais que isso, né, Rosa? Eu acho que as pessoas que compreenderam o golpe, compreenderam que só poderia tirar do poder um governo que estava dando certo, que foi eleito 4 vezes consecutivas por eleições corretas, onde o debate ideológico fazia o povo compreender e votar novamente no mesmo programa de governo de inclusão social, desenvolvimento e inclusão social, né? E soberania, desenvolvimento com soberania. Não era para entregar o petróleo, não era para vender o aquífero, não era para entregar a Embraer, que era uma empresa cogitadíssima, cobiçadíssima pelas empresas estrangeiras. Porque uma tecnologia de ponta. E uma coisa assim que eu gostaria de remarcar, que a presidenta Dilma, ela entra em 2015, no seu segundo mandato, com 4,3% de desemprego. O terceiro país mais empregador do mundo. Isso é uma coisa importante que as pessoas esquecem, porque não são informadas, estão presas a uma mídia corporativa, uma mídia familiar, que, enfim, não dá a oportunidade das pessoas terem acesso à boa informação. Bom, eu quero te pedir... Com certeza. Então é isso, né? Para a gente terminar, eu acho que se a gente vai poder ter mais oportunidades, conversar mais, eu acho que é super legal. Agradeço imensamente a tua proposta. E a gente sempre vai ter muita coisa para ir contando para vocês, porque eu acho a visão de quem mora fora do Brasil é uma visão de carinho pelo Brasil. A gente estava vendo o Brasil indo numa direção, a gente estava vendo as pessoas terem orgulho de serem brasileiros, e agora isso mudou, mas drasticamente, né? Assim, com certeza. Então, a gente fica combinado para amanhã, às 9 da manhã, você vai me indicar uma pessoa, ou se você quiser falar, a gente vai conversar hoje à tarde e ver como é que vai ser essa logística. Muito obrigada. Tá legal. Feliz de falar com você, Rebeca. Eu também, Rosa. Muito obrigada a todos e vamos em frente, gente. Lula livre. Beijo. Vamos liberar o Brasil desses fascistas. Com certeza, querida. Um beijo. Tchau, obrigada. Tchau.